Seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do profissional da indústria farmacêutica que quer, que deseja, que precisa da alta performance. Hoje recebendo Gustavo Alves, mais um gestor da indústria farmacêutica que vem compartilhar com a gente aqui um pouquinho da carreira dele, de tudo que ele já vivenciou, aprendeu e contribuir de maneira positiva, eu tenho certeza, nos planos, nos sonhos de você aí, na carreira de você que acompanha o podcast e que está com a gente. Gustavo, seja muito bem-vindo. Eu já te apresento aqui pedindo para você, já recebo aqui, né, te pedindo para você poder se apresentar para quem ainda não conhece o Gustavo, saber quem é esse profissional aí de destaque da indústria farmacêutica que está com a gente aqui hoje no podcast. Seja muito bem-vindo. Legal, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast com vocês. Espero colaborar. Bom, eu tenho mais de 20 anos de indústria farmacêutica, já passei por várias posições na área de marketing, vendas e acesso. Hoje trabalho como gerente regional de vendas, de demanda, né, na indústria farmacêutica no segmento de oncologia, mas já trabalhei também em primary care, já trabalhei em doenças raras, então já rodei aí algumas empresas e bom, tudo que eu falar aqui, obviamente, reflete a minha opinião pessoal. Então, espero que essa minha opinião pessoal agregue alguma coisa nessa noite para esse pessoal aí de todo o Brasil que está aqui com a gente. Não, eu tenho certeza que vai contribuir, Gustavo, porque você tem uma experiência significativa, né? Desde que eu conversei com você, eu vejo que você também faz parte desses profissionais que têm o desejo de contribuir de alguma maneira com os profissionais que querem crescer na indústria farmacêutica. E eu fico muito feliz em ter você aqui, desde o primeiro momento, super acessível, disponível a contribuir, a dar sua parcela de contribuição, de deixar esse legado, né, que a gente falava um pouquinho antes aqui, Exato. na contribuição da pessoa poder conquistar um sonho dela. Então, a gente vai falar muito aqui hoje sobre esse mercado não retail, né? Essa vasta experiência que você tem. E eu já quero aqui já começar com uma pergunta aqui para você, que uma coisa que me chamou muita atenção foi essa expertise que você desenvolveu na sua carreira no aspecto, né, da oncologia. Então, com toda essa vivência que você tem aí, e muitas pessoas têm um desejo de ingressar no mercado não retail hoje, muita gente começou a falar, algum tempo atrás as pessoas não conheciam, hoje elas conheceram e querem ingressar. Então, você disse assim, para mim, me marcou, que uma das coisas que fazia a maior diferença dessas pessoas que querem ingressar na indústria farmacêutica eram os comportamentos delas, principalmente desse neófito, né, que tem uma experiência no mercado farmacêutico, mas no mercado retail, não tem no mercado não retail. Então, eu quero perguntar para você, quais são os comportamentos que diferenciam os grandes profissionais, na sua opinião? Ótima pergunta, cara. Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho de como eu cheguei na oncologia, que eu acho que fica interessante nessa linha do tempo, daí eu já sigo falando desses comportamentos. Quando eu iniciei numa empresa que era uma empresa nacional, chamada Sintofarma, não existe mais. Hoje os produtos que sobraram da Sintofarma estão com a AbbVie. E eu comecei, como todo mundo, tinha uma linha imensa de produtos na grade, 10 produtos para tudo quanto é doença que você possa imaginar. E eu comecei a observar o mercado. E comecei a ver aonde poderia ter uma posição diferente, uma posição onde fosse mais especial, o consultor ou o representante fosse mais especializado e, consequentemente, tivesse um respeito até maior por parte do cliente, ou seja, do médico. E eu tentei várias vezes. Eu fiz, pelo menos, entre linha de imuno, linha de osteoporose, qualquer linha que tinha um produto só para trabalhar, eu ia me aplicar para fazer entrevista. Então, eu fiz entrevista na MSD, fiz entrevista na Sanofi, que eu estou me lembrando, fora outras que eu nem estou me lembrando, assim. Essas foram as que eu mais queria. A Nanovartis eu fiz 2 vezes. Então, não consegui entrar em nenhuma dessas entrevistas. Então, um dos principais comportamentos, eu acho, de quem quer ingressar numa linha de especialidades é a resiliência e a persistência. Porque se o profissional não tiver uma certa persistência,
Pode ser que aconteça por um golpe de sorte, estava no lugar certo, na hora certa, teve uma boa indicação, tudo isso vale também e é legítimo. Mas 99% das pessoas foi na base, como eu, na resiliência, fazendo entrevistas. Eu lembro que nessa época eu tinha um caderninho e eu escrevia como que eu tinha ido na entrevista. Teve entrevista que eu fui muito mal, daí eu mesmo fiz assim o meu auto-feedback. Eu escrevia lá, essa entrevista foi mal pra caramba nisso, ele me perguntou isso, eu não fazia ideia do que era, e fui mal mesmo, mas fui bem nisso. Então, eu sempre fui fazendo essa autorreflexão após cada entrevista. Isso foi me capacitando a ir melhorando durante o processo. Até que eu consegui entrar numa empresa dentro de uma unidade de negócios de oncologia, só que para fazer um produto, o mesmo produto tinha uma indicação benigna e uma indicação oncológica. Eu entrei dentro da unidade de negócio para fazer a indicação benigna. E foi essa porta de entrada para eu efetivamente chegar na oncologia, que era o meu grande objetivo. Eu admirava os consultores de oncologia, achava que era difícil, porém, essa questão da valorização sempre me chamou muita atenção. Então, primeiro comportamento, resiliência. Não pode desistir no primeiro percalço, porque vão haver percalços e você vai ter que ir ficando cada vez mais forte, mais preparado para as próximas entrevistas e para os próximos passos que você vai dar na sua carreira. Disciplina. Para isso, eu falei do meu caderninho, era uma coisa disciplinada. Eu fazia entrevista, entendia, estudava sobre a empresa, então eu me preparava dentro das minhas limitações na época da melhor maneira possível. Então, uma disciplina muito grande e eu tentava me autodesenvolver também. Então, eu comecei a ler livros a respeito de estratégia, comecei a entender como funcionava o Sistema Único de Saúde, tudo coisas abertas, assim, que qualquer um pode estudar. Então, eu comecei a ter essa disciplina, me autodesenvolver estudando por conta mesmo. Acabei que na época também eu fiz um MBA, que ajudou também. Eu acho que a educação formal sempre ajuda. Então, quem puder, eu recomendo que faça tanto os cursos extracurriculares ou você se autodesenvolver através de N ferramentas que hoje a gente tem com a internet. Também uma educação formal acaba ajudando bastante. Você começa a entender as bases do pensamento do trabalho, as bases que levam ao sistema estar organizado dessa maneira ou não. Um outro comportamento, que eu acho que posso chamar de comportamento também, é você fomentar e ter cuidado com o seu networking. É muito importante você ter alguém para te indicar para uma certa posição. Isso ajuda bastante. Por mais que a pessoa não se comprometa ao extremo, ela pode, na pior das hipóteses, gostar de você, pegar o seu currículo e entregar na mão do gestor, ou entregar no RH da empresa. Então, você aparecer, você ter contato com as pessoas que estão aonde você quer chegar, eu acho que ajuda muito. Uma, que você começa a ter os mesmos hábitos dessas pessoas, e duas, você começa a ser admirado e visto por essas pessoas. Porque tem N profissionais muito talentosos por aí que a gente não está vendo. E por isso que a gente não contrata. Não é porque são ruins, é porque não chegam até a gente. Porque tem N etapas, né? Tem RH. Hoje em dia tem N coisas que podem acontecer nesse meio de caminho, que às vezes o profissional extremamente gabaritado não chega numa entrevista e o que é médio chega. Então, esse networking, eu acho que é um comportamento interessante de você regar essa plantinha do networking, ter os contatos, não deixar ao acaso, chamar para tomar um café, sabe? E trocando ideias sobre o mercado, sobre, sabe, devagar sobre as coisas e se desenvolvendo nesse ponto. E eu acho que, por último, um comportamento que é muito importante em qualquer linha de especialidades, e hoje eu diria que é muito importante para qualquer linha da indústria farmacêutica, de qualquer empresa, é você ter uma certa curiosidade científica. Cada vez mais o consultor, representante, propagandista, que para mim é a mesmíssima coisa. Cada empresa bota um nome, mas é a mesmíssima coisa. O trabalho, em tese, é visitar os médicos e tentar uma mudança de comportamento e uma influência positiva e legítima dentro desse ambiente. Então, eu acho que ter essa curiosidade científica, gostar de estudos clínicos, gostar de entender como um estudo é desenhado, como o medicamento é descoberto, quanto tempo leva para um medicamento ser
desenvolvido, quais são as etapas desse desenvolvimento, quanto custa desenvolver uma molécula, por que as indústrias investem em determinado segmento e não em outro segmento. Acho que tudo isso vai deixando a pessoa mais robusta para chegar numa entrevista ou chegar nesse objetivo. Então, em resumo, seriam esses quatro ou cinco comportamentos que eu citei aqui. Não, sensacional. Eu sou suspeito para falar de network, porque eu sou networker por natureza. Eu gosto de me conectar com pessoas. Eu acho que assim a gente aprende, a gente vai ter acesso a... Eu falo sempre assim, são peças do meu quebra-cabeça da minha carreira que elas estão escondidas nas pessoas com as quais eu me conecto. Então, se eu não tiver acesso a ela, eu não tenho acesso àquela peça do quebra-cabeça. E essa peça do quebra-cabeça ela pode fazer toda a diferença na construção da minha carreira. Então, eu preciso ter essas peças para ela fazer o sentido lá na frente. Então, eu me conecto assim, eu sou descarado. Mando mensagem, convido para tomar café e não tenho vergonha. Mas é uma coisa que eu desenvolvi. Mas o mais importante, né? Eu até vou falar sobre, eu quero falar sobre, fazer uma pergunta sobre isso agora. Porque na semana passada, a gente recebeu também um grande profissional do mercado non-retail, e ele falou assim, também sobre esse aspecto de networking. Então, é uma coisa recorrente que a gente ouve aqui. E, inclusive, naquele momento, a gente falava sobre como abordar um gestor, porque, querendo ou não, as pessoas têm interesse em uma área que elas não conhecem, então elas começam a se conectar a todo mundo ali no LinkedIn, principalmente que é a maior ferramenta que nós temos. Só que existem abordagens e abordagens. Existem abordagens extremamente desagradáveis e invasivas e tem aquela no tom certo que vai agregar. Então, uma parte da pergunta é essa. Como abordar o gestor, no caso, essa pessoa que deve ter um conhecimento? E para complementar a pergunta, Gustavo, eu costumo dizer, né, um provérbio que eu ouvi certa vez, é que a gente recebe a pessoa pela aparência e despede dela pelo conteúdo. Então, a aparência, no caso de um contato nas redes sociais, é a maneira como eu me comporto ali, como eu estou me comunicando naquela mensagem. Agora, é tão importante quanto, no meu ver, eu gostaria que você falasse sobre isso, eu ter um conteúdo nessa relação. Porque se eu for uma pessoa vazia, a outra pessoa não vai ter interesse de se relacionar comigo. Não é que eu vou estar sabendo todas as respostas, mas talvez eu tenha que saber fazer as perguntas certas. Então, em cima disso, o que você acha desse aspecto que eu falei, do networking, da abordagem e do aspecto de conhecimento para abordar esse gestor e o que você pode dizer da pessoa para poder abordar de uma maneira mais efetiva também a pessoa no LinkedIn? Eu nunca tinha pensado nisso e essa pergunta foi excelente mesmo. Olha, para você ter uma ideia, o primeiro ponto, eu acho, a pessoa tem que abordar. E daí eu já vou tentar falar um pouco da melhor maneira. Por quê? Às vezes a gente fica receoso de fazer uma abordagem, fica pensando 1000 vezes em fazer ou não. Obviamente que tem o como, não pode ser uma pessoa invasiva, senão vai repelir em vez de agregar. Mas eu acho que a gente não precisa ter tanto medo. E eu vou citar um caso que é verdade. Eu já montei umas 3 ou 4 equipes. Ou seja, vamos imaginar que cada equipe tinha 10, eu já montei do zero 40 posições. Eu lembro de ter recebido no LinkedIn umas 10 pedidos de contato de pessoas que eu não conheço. Porque às vezes as pessoas que eu conheço entram e falam, você acha que eu estou no perfil dessa vaga? Alguma coisa assim, mas são pessoas que eu já conheço, que poderiam ter me mandado até um WhatsApp, e às vezes vem pelo LinkedIn. Pessoas assim que eu não conheço, que têm esse objetivo único de networking e de se aplicar ou de entender um pouco mais sobre a vaga, eu recebo muito pouco. Ou seja, eu acho que é uma oportunidade aí para isso. E a pessoa tem que, obviamente, se expor. O não já tem. E como isso seria o melhor jeito? A aparência é legal. Você ter uma certa atuação dentro do LinkedIn é legal, porque quando eu recebo, o que eu faço? Eu dou uma olhada no LinkedIn da pessoa. No perfil da pessoa. Exato, eu dou uma olhada no que ela, se ela já postou, repostou alguma coisa, o que ela curtiu, quem que são o networking dentro A conexão da rede dela, né? dela, As as conexões conexões. principais E eu não passo o olho no currículo, né? Mas no histórico profissional da pessoa. Óbvio, a pessoa tem que ter um certo discernimento de dar uma lida da descrição do cargo que está para aquela posição que ele quer se aplicar. Por exemplo, uma posição em oncologia,
mandatório residir na cidade XYZ, 2 anos de experiência nisso, naquilo, inglês fluente, sei lá. Estou falando algumas coisas aqui aleatórias. A pessoa, primeiro, tem que olhar e ver se está fit com aquele perfil. Porque não adianta daí falar assim, não, eu quero correr por fora, eu quero tentar, mesmo que eu não esteja no perfil, vai que dá certo. Não vai dar certo, porque você não está no perfil da vaga. Então, primeiro ponto, olhar o perfil. Estou no perfil? Ótimo. Vamos mandar uma conexão, da forma... Escrever demais eu acho que é ruim hoje em dia, né? Então, acho que tem que ser da forma mais sucinta possível. Falar, vi a vaga no LinkedIn, acho que posso colaborar com a companhia. Falar alguma coisa do coração mesmo, porque senão fica uma frase feita também. Falar exatamente o que acha que vai agregar para aquela posição. Vou agregar nisso, tenho um network bom, gosto de estudar, estou preparado para isso, estou disponível para viajar, sei lá. O que você sentir realmente que você vai fazer a diferença dentro daquela posição para aquela empresa. E o não você já tem. A pessoa pode ignorar e não responder. Muitas vão responder. Muitas podem até responder nesse momento já está o processo fechado ou qualquer outra coisa. E daí já é uma ponta de network que você pode ir puxando e continuando com esse network. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Que o mais legal é você se conectar com o gestor ou qualquer pessoa que você queira antes de ter a oportunidade. Porque daí você tem uma licença poética de estar conversando com a pessoa desinteressadamente. Porque quando tem a posição, você vai lá e se conecta, tem um interesse envolvido nisso. Agora, você genuinamente se conectar com alguém porque você admira aquela empresa, vamos imaginar, eu quero trabalhar na Amazon. Eu adoro a Amazon, eu quero trabalhar lá. O que eu preciso fazer antes de aparecer uma vaga? Tem 2 jeitos. Eu posso olhar lá, gerente regional Amazon, ver quem é o dono da vaga ali e falar, tenho experiência na indústria farmacêutica, quero trabalhar aí. Ou então, antes mesmo de aparecer a vaga, eu posso me conectar com a pessoa. E mando uma mensagem, falo, admiro muito o seu trabalho, gosto muito da sua empresa, queria entender um pouco mais sobre a cultura, sei lá, qualquer coisa, mas tem que ser uma coisa genuína também, não pode ser muito frase feita, e cada um vai fazer de um jeito, porque cada um entende de um jeito aquela oportunidade. Então, eu resumiria nisso. Tem o seu tempero especial, né? Cada um tem seu Exato, tempero faz do coração, não tenta ali. imitar, não tenta falar do jeito que o Gustavo, o Elber faria, não, faz do seu jeito, o seu melhor. Isso vai... O ser humano é feito de energia. Quando você escrever com o coração isso, obviamente que vai a sua energia no meio dessa rede social aí também. E a pessoa vai sentir do outro lado e pode ser que fale, nossa, ele escreveu um negócio interessante, vou me conectar com ele. Sei lá, às vezes, quem sabe? E daí você vai fomentando isso para aquela empresa que você gostaria de trabalhar. E, obviamente, você tem que querer trabalhar lá e tem que conhecer a empresa, tem que ter um propósito. Por que você quer trabalhar lá? Isso daí tem que estar na sua cabeça, não pode mandar para geral, vamos dizer assim, de todas as empresas do planeta fazer isso. Não, tenta ver qual empresa que é fit com a minha cultura. As empresas a gente consegue ver mais ou menos quais são os valores. Tem empresa que é mais de customização, tem empresa que é mais de massificação, tem N jeitos de empresas. Acho que às vezes a gente olha uma empresa e fala assim, nossa, me identifico com esse jeito dessa empresa. E daí você vai fazendo a sua lição de casa em prol desse objetivo de trabalhar nessa empresa especificamente. Ou com uma pessoa especificamente. Às vezes você admira um gestor e que você quer trabalhar com ele, ou um gestor, ou um par, ou qualquer coisa do sentido, independentemente da empresa. Vale também. Mas sempre é uma coisa que tem que ter de novo. Tudo é meio cíclico, que eu acho que eu vou acabar falando aqui. Porque precisa ter uma disciplina, precisa ter uma resiliência, precisa ser intencional nisso, e tem que ter uma certa coragem, porque às vezes a gente fica pensando, o que ele vai pensar se eu escrever? Se você não escrever, ele não vai pensar nem que você existe, não vai nem saber. Agora, se você escrever, alguma chance você tem da pessoa ler e se interessar, ou ler o seu currículo e falar, nossa, o cara é farmacêutico, estava precisando de uma pessoa mais técnica aqui, ou, nossa, aqui ele teve uma experiência internacional, putz, que legal isso. Né? Alguma coisa dentro da experiência profissional chamar a atenção desse recrutador, seja de RH ou seja de liderança, que vai tocar um sininho na cabeça dele e falar, não, vou conversar com esse. Porque hoje em dia não tem tanta mão de obra como a gente imagina, altamente especializada. O que aconteceu no decorrer do tempo? E se eu estiver falando demais, você me interrompe, tá? Porque às vezes eu embalo. Não, fica à vontade. Pode ficar à vontade.
que aconteceu com o mercado de especialidades no decorrer do tempo? Ele evoluiu em uma época, uns 15 anos atrás, então teve muita posição, de 15 a 20 anos atrás, onde tiveram os principais lançamentos em especialidades. Teve muita posição e entrou pessoas, e esse mercado ficou meio blindado, porque virou uma troca de cadeiras. Tem experiência aqui, pega daqui, sai dali, mas ficou sempre nessas mesmas pessoas. Depois disso, teve um boom de estudos clínicos. Os estudos clínicos demoram para sair os resultados. Começou a ter mais produtos, mais indicações. A área de especialidades evoluiu muito. Você vê imuno, tem um monte de indicação hoje de produto de imuno, onco, tem um monte de produto novo, novos mecanismos de ação, tem um monte de coisa. Então, o mercado começou a crescer. E, nesse meio tempo, esses profissionais de 15, 20 anos atrás começaram já a ir se aposentando, porque também eles já entraram lá com 40 e poucos anos, com 65, quem começou lá atrás já está se aposentando, nós só com 200 anos, eu acho, né? Mas quem começou a fazer um recolhimento lá atrás, nas legislações antigas, hoje em dia, se aposentaria por volta de 60 anos, ou seja, teve que obrigatoriamente ter uma renovação dentro do mercado de especialidades, por ter mais vagas e porque quem tinha experiência começou a se aposentar. Então, e da onde está saindo essa mão de obra? Da primary care, ou de outras áreas, inclusive, de áreas não da indústria farmacêutica. Eu sei de gente que foi contratada, mas que era advogado, mas tinha uma visão, obviamente, comercial. Que nunca tinha trabalhado. Então, abriu espaço para pessoas de outros segmentos dentro da indústria farmacêutica e do neófito mesmo, que nunca tinha trabalhado, mas tinha uma expertise muito grande, tinha um currículo muito legal, um background legal, e a empresa quis apostar nesse tipo de profissional também. Apareceram mais vagas de júnior dentro dessas corporações, ou seja, o mercado, o que eu quero resumir com tudo isso o mercado aumentou e não existe a mão de obra especializada que é para esse mercado. Então, para suprir toda essa necessidade. Para suprir toda essa necessidade. Então, as empresas estão pegando gente neófita, gente com menos experiência e promovendo dentro das próprias indústrias as pessoas de outras áreas para as áreas de especialidades. Por exemplo, tem indústria que tem primary care e especialidades. Daí há uma migração, muitas vezes, nem sempre, entre essas duas unidades de negócios, assim, que dentro da organização é considerada uma promoção. Mas o recado que eu quero dar, principal não existe a mão de obra qualificada que as indústrias gostariam. Ou seja, o jogo está aberto. Não vai ser troca de cadeiras mais, e quanto mais o tempo passar, mais essa tendência vai aumentar. Por quê? A indústria está investindo muito mais em autoespecialidade. Por quê? É óbvio, são produtos de alto valor agregado que fazem diferença na vida dos pacientes e que, em última instância, aumentam o valor das indústrias. Difíceis de serem copiados, né, em todo mundo, tem a questão da competitividade, então são mais difíceis porque muitas vezes envolvem terapias genéticas ou moleculares, a nível molecular, ou biológicos, que são mais difíceis. Ou seja, a indústria vai continuar investindo nisso. É o segmento que mais vai crescer, na minha opinião. E não tem uma base de profissionais para suprir todas essas posições que eu estou falando aqui nos próximos 5 anos. Então, quem hoje começar a ter a disciplina, a resiliência, o networking e se autodesenvolver para estar pronto para essas posições, eu não tenho a menor dúvida que vai conseguir. Porque eu já montei 4 linhas. Muitas vezes, a gente faz o processo inteiro, entrevista 20 pessoas, sei lá, 20 não, geralmente umas 5 por vaga. Eu já cheguei mais de uma vez, fazer todo o processo, chegar no final e falar, nenhum deu certo, pode voltar tudo para trás. Começa do zero, abre a vaga de novo no site, no LinkedIn, e vamos pegar de novo, porque não dá. Porque a gente tem que ser justo com a companhia. Eu não posso contratar uma pessoa que eu não acredite que vai dar certo. Ou que eu tenha... Sempre tem o risco de não dar certo. Tudo na vida. Mas que eu não tenha certeza que eu tenho o mínimo risco possível de dar errado. Não posso fazer isso com a companhia. Então, se eu pensar que eu tenho o mínimo risco de dar errado,
eu prefiro voltar tudo para trás e começar tudo de novo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa de mão de obra especializada. Só que tem um preço a ser pago para isso. Não tem como. Você precisa se autodesenvolver, estudar, entender do mercado, entender dos produtos, entender como vai ser o futuro da medicina. Veio uma perguntinha aqui? Pode olhar? No final a gente vai responder. Beleza, então deixa ela guardadinha aí, que daqui a pouco nós respondemos. Bom, não sei se eu respondi no final de tudo isso, Não, mas sim, eu acho que é muito importante o LinkedIn. Coragem, mandem mesmo, só que não mandem de forma aleatória, se preparem para isso. Ó, não vai me escrever um erro de português, coloca vírgula, sabe? Escreve o E com o E e o acento, não é e que nem a gente escreve no WhatsApp. Isso daí tudo, quem está olhando do lado de lá está percebendo. Um erro de português numa dessa daí, não só para mim, mas acho que para 99% já fala, nossa, meu Deus do céu, né? Não vou nem responder. Ou então eu vou responder corrigindo e fazendo uma bola vermelha, assim. Mas eu acredito que você foi muito feliz no que você falou, porque há um certo aspecto no mercado dizendo que não, se não tem experiência, o mercado não aceita. Se não tiver isso, o cérebro da gente vai criando uma série de pseudo-verdades, né? Para validar aquilo ali, o meu fracasso, vamos assim dizer. A minha mente precisa criar um culpado e que é mais fácil eu culpar o mercado do que me culpar de algo que eu estou deixando de fazer. E eu sempre falo uma coisa aqui, Gustavo. Se aquela pessoa conseguiu, através de uma indicação, em vez de você culpar a empresa, culpar o gestor e falar qualquer coisa desse mérito, você tem que olhar para dentro de si e falar assim, por que essa pessoa conhece alguém para indicar ela e eu não? Eu tenho que olhar para dentro de mim, porque quando eu coloco a culpa no meio, eu esqueço do que eu posso fazer para mudar essa realidade. E a coragem que você falou, sobre isso, eu quero resumir isso que você falou num fato que aconteceu comigo do lançamento desse podcast. Eu tive a ideia desse podcast no ano passado, Gustavo, mas me faltava coragem em alguns aspectos para colocar ele para rodar. E esse ano, eu falei assim, esse ano eu vou começar a pôr esse podcast para rodar. Então, eu tinha criado um relacionamento com várias pessoas. E eu falei assim, se eu quero validar uma ideia, eu vou atrás daquele contato que eu tenho, que é mais alto e que eu tenho um certo respeito pela opinião dele, pelo profissional que ele é, porque eu quero realmente validar uma ideia com quem eu respeito. E eu peguei e mirei o cara que eu mais conhecia. Era um vice-presidente de uma multinacional e fui nele. Falei assim, olha, mandei uma mensagem no Instagram dele. Não tinha nem o telefone dele, para você ter noção, Gustavo. Mandei para ele e falei assim, fulano, cara, estou com a ideia de montar um podcast e tal, e tal, tal, tal. E eu queria muito te apresentar o projeto e saber se você poderia participar desse podcast. Eu queria você no abertura do podcast. Episódio 1. Quero começar já colocando o pé na porta, chutando a porta, como se fala. Ele foi super solícito comigo, marcou uma reunião comigo, ficou por quase 1 hora conversando comigo. Falou que, infelizmente, pelo compliance lá e por alguns aspectos que a empresa estava vivendo, ele não poderia participar do podcast, só que, ao mesmo tempo, ele se disponibilizou para dar uma aula fechada para os meus mentorados. E ele falou uma coisa que me marcou muito, falou assim, eu percebo em você, Elber, uma verdade do que você fala e o que você vive. E isso, para mim, é uma coisa que eu valorizo muito. E eu me sinto muito à vontade para poder estar com você e eu torço para que esse projeto dê certo, porque o mercado precisa de profissionais falando mais sobre isso. Então, ele me deu um incentivo que eu precisava, apesar de ter uma negativa. Olha para você ver. A gente acha que o sim é que vai nos ajudar, muitas vezes o não nos ajuda mais do que um sim, porque ele vem carregado com outras coisas para você colocar algo para rodar e também para corrigir alguma coisa que não está legal. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que até mesmo quando a gente tem uma negativa, e você teve várias negativas que você falou, mas você pontuou aquilo que precisava ser melhorado. Você pegou e focou no quê? No aprendizado, não deixou que o não fosse maior do que o aprendizado que aquele não trouxe para você. E é isso que eu vejo que é o mais importante. Então, isso que você contou, eu vejo uma clareza assim, recente na minha vida, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar também com isso.
e da necessidade de se conectar, como você falou. Muito legal. Exatamente. Não tem segredo. É dedicação e não culpar o universo porque não deu certo. Não deu certo porque talvez não fosse aquele momento. Eu já passei. Uma coisa que me fez lembrar aqui, eu já levei vários nãos. E óbvio, a gente leva um não, a gente fica chateado. Lógico que eu não fico feliz. Ah, pô, não A deu gente certo. queria, né? Lógico, eu queria, não. Eu Porque queria, eu vou levei me um candidatar não. para uma vaga, não. Eu vou me candidatar É, para essa vaga porque eu não quero ela, eu quero tomar, não. Não é isso. não adianta, não é assim que funciona. Só que também, e daí tem tanto a ver com uma certa espiritualidade. Toda vez que eu levei um não, não tão rápido, talvez, mas depois, ao longo do tempo, olhei para trás e falei assim, que bom que eu levei aquele não, porque depois de um tempo, eu consegui uma coisa melhor. Então, e assim, se eu tivesse tido aquele sim anterior, certamente eu não teria participado do processo seguinte, e não teria conseguido uma coisa que para mim foi 1000 vezes melhor. Então, às vezes, o não que a gente recebe hoje, e óbvio que se a gente não esmorecer, é uma preparação e a gente tem que crer, e eu creio nisso muito forte, que se a gente faz o nosso melhor, o universo conspira a favor. É uma preparação para uma coisa melhor que pode não vir na semana que vem, como a gente gostaria. Mas se você fizer olhar o filme num intervalo mais longo de tempo, você vai chegar à mesma conclusão que eu, e eu espero que isso aconteça também, de que aquele não foi muito melhor do que ter recebido um sim naquele momento. Porque depois as coisas Tem não, começaram a acontecer melhor. tem não que é livramento. A gente acha no primeiro momento que é Então a gente castigo, mas acha é que vai ser bom para a livramento. gente, daí você olha e fala E assim, não nossa, é. não ia ser bom. Ou então eu já participei de processo que a empresa fechou depois, pouco tempo depois que não deu certo o produto, tudo. E daí eu falo, nossa, eu queria tanto entrar nessa. E eu estava empregado nesse meio tempo também, faz muito tempo isso. E recebi um não achando que, nossa, que ruim, né? Queria ir para esse outro desafio, que negócio legal, um troço super diferente. E depois não deu nada certo. Eu falo, nossa, cara, como que, na verdade, foi bom ter recebido aquele não, que eu fiquei tão chateado na hora que eu recebi. Esses nãos todos que eu recebi lá na década de 2000, né? 90 não, também não é tanto. Na Aí década de também não, na 2000, né? E facada também não. não. De 2006 para frente, todos eles eu olho e falo assim, nossa, que bom que não deu certo daquele jeito, porque depois veio uma coisa melhor. Mas eu também continuei me desenvolvendo nas capacidades. Isso não mudou. Eu nunca me dei por. Você me dá só um segundinho? É muito rápido. Desculpa. Não, Chegou a fica criançada tranquilo. aqui, bem na hora. Bom, mas em resumo, eu acho que é isso daí que a gente tem que focar nessa disciplina e sobre as vagas, existem as oportunidades. Tem uma carência de profissionais no mercado. Isso é fato. Isso é importante, né? A pessoa entender que o mercado tem carência de profissionais e que a preparação, eu sempre falo, a preparação antecede as oportunidades. Então, eu preciso estar hoje me preparando para a oportunidade que ainda não existe. Eu preciso me conectar hoje, e a melhor coisa do mundo, e você falou antes, a melhor coisa é eu me conectar com a pessoa antes de ter uma necessidade. Porque se eu me conecto com ela para já pedir alguma coisa, a gente não sabe como a outra pessoa vai interpretar isso. Então, se eu vou me conectando, como você falou, como eu estou fazendo o meu mapeamento do mercado das empresas que eu tenho desejo de trabalhar, como eu estou fazendo o mapeamento das empresas com maiores possibilidades de lançamento de produtos, como que está o pipeline dessas empresas com previsões nos próximos meses e anos de lançamento de produtos. Porque tudo isso eu vou construindo o meu mapeamento de pessoas para me aproximar, temas para eu estudar. Exatamente. Poxa, tá vindo aqui uma leva grande, eu quero trabalhar na oncologia, está vindo aqui vários produtos especificamente nessa área da oncologia, então eu vou estudar mais sobre ela para aproveitar essa oportunidade na empresa, para chegar mais preparado, me vender melhor. Então, o que não faltam são oportunidades de Não. desenvolvimento, principalmente para quem não é do ramo, né, Gustavo? Nossa, tem tanta. É tudo aberto hoje em dia. Você consegue ver os estudos clínicos que estão no mundo todo, dando um Google ali. Então você consegue ver. E óbvio, você começa entendendo o macroambiente e vai descendo, né? Não dá para saber tudo de oncologia do dia para a noite, mas você saber,
putz, a imunoterapia é um negócio do futuro, ou tem terapias quando sai aquelas matérias de jornal mesmo, curou o câncer com não sei o quê. Você lê lá e vê, será que isso é verdade? Será que é um estudo robusto mesmo, que falou isso ou não? Você começa a se interessar, é uma curiosidade científica mesmo. E a boa notícia é, quanto mais você for, e óbvio, se você gostar do tema, quanto mais você for estudando a respeito, mais vai ser prazeroso, mais vai ser legal. É igual um tema que a gente gosta de estudar, não é estudar, é até um passatempo. Agora, uma coisa que você não gosta, por exemplo, eu não gosto de física. Para mim é um martírio estudar ou fazer qualquer coisa que tenha relação com a matemática, até falar a verdade para você. Mas eu sempre gostei de história, de humanas, e gosto de oncologia. Então, eu saber eu tenho um interesse genuíno do que vai acontecer nos próximos anos no tratamento do câncer, que vai ser um grande desafio da medicina. As pessoas vão envelhecendo mais, vão acabar tendo mais cânceres. Isso é fato. E a medicina está evoluindo muito, tem várias áreas de estudo. E se o candidato for para uma entrevista sabendo disso, é um diferencial gigantesco. Sabendo disso proativamente. E como você vai descobrir? Com o networking, conversando com quem você já sabe, ou se não tiver, tudo tem na internet. Não tem segredo nenhum. É só você ir lendo, vendo, tem podcast, tem tanta coisa hoje que fala a respeito do futuro da medicina, e se não gosta de oncologia, gosta de doenças raras, gosta de imuno, gosta de sei lá qual outra unidade assim que chama atenção, psiquiatria, ou às vezes a pessoa gosta mais disso. Tudo que a gente gosta é melhor. Também vacinas, tem tanta linha. Tenta ver uma que você se identifica, que você acha primeiro que é um propósito, que você vai fazer a diferença na vida de alguém lá na frente com o seu trabalho, porque tem que ter esse propósito. Putz, eu acho que vacinas é um negócio super legal. Putz, eu acho que eu conseguiria ajudar a exterminar a meningite, sei lá, através do meu trabalho com vacinas. Vai estudando isso. Você vai chegar numa entrevista, você vai ser admirado. Você vai chamar a atenção do recrutador. Mas tem que ser, de novo, uma coisa genuína. Você tem que se preparar antes e de coração. Não pode ser uma coisa chata. Nossa, estou vendo isso. Não. Tem que escolher uma linha e se aprofundando nela e começando a gostar daquilo e ser curioso. Chama curiosidade científica mesmo, o resumo de tudo isso. Exato. Ser curioso com a linha que você quer trabalhar. Que você vai aprender e você, às vezes, chega e surpreende. E surpreende fácil, não é difícil. Eu quero até pegar um gancho disso aí que você falou, porque vários convidados que já tiveram aqui no podcast falaram de serem surpreendidos na entrevista. Era uma pessoa que participou no episódio 3, eu recebi, que me marcou muito, o Pablo, que é um gerente regional na área de vacinas. Ele falou assim, vem uma pessoa que me surpreendeu assim, coisas que ela sabia que eu ainda não estava. Outros gestores vieram também, na última semana, o Leonardo também, que trabalha no mercado no retail, também falou sobre isso, como alguns aspectos impactaram positivamente ele. Eu quero fazer uma pergunta específica sobre isso. Como um profissional que está pleiteando uma vaga nas especialidades, que ainda está no primary care, o que ele precisa fazer para se destacar na entrevista do mercado no retail, das especialidades, para o profissional ver assim, cara, esse cara aqui, esse profissional, essa profissional aqui, tem algo interessante aqui, ela veio diferente do restante. O que precisa acontecer para essa pessoa se destacar assim na entrevista? Legal. Cara, acho que o segredo do negócio é se preparar para a entrevista. Bom, se você se preparou, você tem muito mais chance de dar uma impressão positiva. Um outro ponto é que pense no lado do entrevistador. Ele está entrevistando, às vezes, uma sequência de 6, 7 pessoas no mesmo dia. Então, você tem que chamar a atenção dele nos primeiros minutos. Então, invista e se prepare para ter uma cartinha na manga ou alguma coisa interessante nos primeiros minutos. Que daí você vai... Se você consegue fisgar o entrevistador nos primeiros minutos, a sua chance dele prestar atenção em tudo que você falar durante essa 1 hora aumenta demais. Porque todo mundo é ser humano.
chega, pode ser que dê um cansaço. Se a pessoa chega nos primeiros 5 minutos, já fala uma coisa super desinteressante, ou fala uma coisa que você olha e fala assim, nossa, não tem nada a ver, né? É instintivo, não é por mal. O entrevistador ele vai começar a não dar tanta atenção, porque você já meio que queimou o filme no início. Então, você tem que usar essa atenção plena que o entrevistador tem no início para você conseguir surpreender de alguma maneira. Qual que é a melhor maneira de se surpreender na minha visão? Você entender o perfil da vaga e tentar mostrar o que você tem a agregar. Geralmente existe uma pergunta que é a respeito de você, fala um pouquinho sobre você. Você ter preparado coisas legais para falar sobre você, legais/verdadeiras, porque a pessoa sabe quando está dando uma inflacionada na coisa, sabe? Dá para sentir, porque, de novo, o ser humano é feito de energia. Se a pessoa não está confiante com quem está falando, o outro sente. Isso é fato. Tem qualquer animal, inclusive. A confiança é uma coisa que transparece. Então, se você se preparar, você vai ter confiança. Se você tiver confiança e aproveitar esses primeiros minutos, você vai ter a atenção do entrevistador. Daí, depois, é só cadenciar, ser objetivo, não ficar floreando demais. Às vezes, por exemplo, o entrevistador pode fazer uma pergunta assim, qual foi a última empresa que você trabalhou? Você podia falar, trabalhei na Que Bom. Pronto, você está falando de onde você trabalhou. Ou você pode ficar, não, eu iniciei, não sei o que tem, começar tal. Não foi isso que ele perguntou. Na verdade, ele quer saber, que às vezes ele quer saber uma coisa lá para preencher ali, onde que foi o último. Então, tentar ser objetivo e responder a pergunta da forma mais clara possível que foi feita. E para as próximas perguntas, obviamente, você vai ter que ir pincelando coisas legais. E tem uma coisa que é delicada, mas é importante. Você ser confiante na frente Isso chama atenção. Pessoas que chegam confiantes, chegam bem preparadas, chegam falando com clareza, chegam seguras do seu potencial. Isso chama atenção muito positivamente. Só que é uma faca de dois gumes. Por quê? Às vezes pode parecer arrogante. Então tem que dosar a mão. A linha é tênue entre autoconfiança e arrogância. Então, você tem que andar em cima dessa linha. Porque se você soar arrogante, ou falar, eu fiz, eu aconteço, eu sou bom demais, eu sou o melhor, eu sempre fui o melhor, eu já ganhei todos os prêmios que existiam, isso vai chegando uma hora que você se torna arrogante. Você fala, pô, mas você é bom desse jeito? Na verdade, tinha que estar no lugar do meu chefe até, não era nem desse. Né? De tão bom que é bom demais até para ser verdade. Então, é uma linha tênue. Você tem que ser autoconfiante, você tem que ter segurança, só que, ao mesmo tempo, você tem que ter humildade para saber os seus pontos a desenvolver. Saber os seus pontos a desenvolver é muito importante também. Sair fora um pouco dos jargões do perfeccionista, esse negócio todo. Por alguma coisa que realmente você precisa desenvolver, fazer essa autorreflexão, é legal, porque a pessoa vai entender que você é um cara que pensa. Todo ser humano tem uma certa dificuldade de pensar onde tem para melhorar. E tem uma maior facilidade de pensar onde é bom. Então, se você consegue ver onde você é bom e ver aonde você tem que melhorar, você acaba ganhando pontos também. Você mostra essa confiança. E não vai ser arrogante, porque você vai estar fazendo contraponto. Então, acho que esse é o jeito de impressionar um entrevistador. Você conhecer a vaga, mostrar as competências que você tem que são fit com essa vaga e ser autoconfiante sem passar do ponto se tornando arrogante. É muito legal isso aí, porque eu falo muito sobre isso. A parte do falar sobre você, que é a parte inicial, né? Normalmente é a primeira pergunta que você vai responder. Eu costumo brincar e falar assim, você tem que falar de tal maneira que você vai deixando algumas iscas para esse gestor, para esse recrutador que está te buscando. Você vai deixando algumas iscas que ele vai... Mas como que ele fez isso? Aquela curiosidade. Eu vou jogando iscas para atiçar a curiosidade da pessoa. E depois, quando eu puxo a minha rede, ela vem carregada com a pessoa, que ela está vindo atrás das iscas que eu joguei. Mas eu tenho que me preparar para isso. Eu não posso querer chegar na hora e querer isso, porque eu não vou ter a desenvoltura nem a confiança para falar isso.
até mesmo para saber aonde eu tenho que pôr um tonzinho de voz um pouco mais alto, aonde eu tenho que colocar um tom de voz um pouco mais baixo, para criar essa sintonia com a pessoa. Então, isso é uma arte. Contar uma história é uma arte. Porque quando eu falo algumas coisas, eu vou jogando, e você vem e me pergunta, mas calma aí, você falou que conquistou esse resultado na última empresa? Como que você conquistou esse resultado? E eu estou preparado para responder depois da minha pergunta. Isso é preparação. Exato. E uma outra coisa que você falou, tipo assim, por que você saiu daqui bom? E a pessoa saiu com uma mágoa gigante de lá, e ela vai... Joga toda essa energia negativa. Você transmite isso não verbalmente. Então, a entrevista de emprego, ela está mais alinhada nos aspectos do comportamento do que da parte técnica. A parte técnica ela foi antes, a validação do seu currículo e as competências de experiência para você participar. Quando você chega na entrevista, o que te faz ser aprovado ou não é o comportamento na sua relação com o recrutador. Se você fala com insegurança, se você fala uma coisa rasa, sem a riqueza de detalhe necessária, ou fala demais e acaba se enrolando, você está comprometendo todo o processo da entrevista. E aí, não tem jeito, vai ser uma negativa. Não vai dar certo. Por exemplo, você atingiu ótimos resultados. Sim, o que você fez para isso? Eu visitei os clientes. Né? Pô, dá vontade de estar assim. Isso era o básico, né? Que bom que você visitou, quer até ajudar, né? Você quer até ajudar, né? Mas e o que você fez lá nos clientes para diferenciar? E um outro ponto da entrevista, que esse daí também é cada um. Toda entrevista é uma exposição. E toda exposição gera um certo nervosismo. A pessoa tem que ter ferramentas para conseguir controlar se é que fica muito ou pouco nervoso, esse nervosismo e essa ansiedade. Porque, às vezes, você leva uma rasteira de si mesmo. Quando você está muito nervoso, às vezes até o entrevistador ali tem uma certa empatia e tenta ao máximo deixar a pessoa o mais à vontade possível. Vamos só bater um papo, tal. Porque às vezes a gente percebe que a pessoa está ao extremo de nervoso. E às vezes quando você quer uma coisa demais, você, obviamente, fica um pouco mais nervoso, né? E você tem que, de alguma maneira, buscar um equilíbrio nesse momento prévio da entrevista para que você fique o mínimo nervoso possível, se você fica demais. Eu sei que é fácil falar, não é? Mas todo mundo contém alguns gatilhos. Às vezes, nos primeiros momentos eu fico mais nervoso, então vou me preparar melhor para os primeiros momentos. Ou, sei lá, se eu tiver um barulhinho, eu me desconcentro totalmente. Então, daquele dia, eu vou me trancar, vou alugar um quarto de hotel, vou ficar lá dentro daquele quarto, porque eu sei que ninguém vai me interromper, porque isso me desestabiliza. Então, todo esse ambiente externo também ajuda, né? Tudo ajuda, porque no final tem processo que a gente faz e dá tudo certo, tem um escolhido que foi unânime, tem alguns que voltam para estaca zero, abre de novo, e tem um terceiro tipo que empatou. 2, nossa, tudo muito parecido. E daí vai ser o quê? Um detalhezinho, mas aquele ficou um pouquinho menos nervoso. Daí pode ser esse negocinho de nada que vai ser a diferença, porque às vezes a gente até gostaria de ter 2 vagas, que tem 2 pessoas tão boas, que a gente gostaria de ter 2 vagas, só que só tem uma. Como que vai fazer? Tem que escolher. Os 2 foram excelentes. Como que você vai escolher 2 excelentes? Foi algum detalhezinho. Pode ser a questão do nervosismo, pode ser, sei lá, um ponto, a pessoa explicou um pouco melhor, foi mais convincente, ou foi mais clara, ou tem uma experiência um pouco maior, ou às vezes foi tão bom assim que um fala inglês, outro não. Por mais que não vai usar, pega o que fala inglês, pelo menos ele tem um diferencial aí, pelo menos para ser um critério de desempate. O idioma é um negócio também que é uma boa dica. Às vezes a gente pensa que não vai usar, só vou ficar no Brasil, tal. Mas cada vez mais o inglês, principalmente, e eu diria hoje em dia inglês e espanhol até, está mais presente no dia a dia das corporações. Então, quem gostar e puder se aprimorar no idioma também é uma bela dica aí para conseguir as melhores posições. Com certeza. Hoje, deixou de ser luxo há muitos anos, né? Uma segunda língua. Não é luxo. É uma obrigatoriedade. Eu já perdi processo por causa da falta do inglês, um processo sensacional, uma vaga
Ótimo, Extraordinário né? eu perdi por causa da segunda língua, de não ter. E eu estava fazendo, estudando ainda, na época particular, uma Uhum. professora de inglês, mas ainda não estava fluente e foi ali que eu perdi a vaga. Então, é O detalhe necessário faz também, diferença. exatamente. E esse controle emocional, eu falo muito sobre ele, porque a grande deficiência hoje das pessoas é o conhecimento delas. E quando eu me conheço, e eu sei também como utilizar as emoções a meu favor e não deixar que elas se tornem contrárias, né, inimigas, um processo como esse vai me ajudar muito. Então, é onde as pessoas pouco investem e muito precisam na carreira como um todo, né? Porque sempre a gente vai ser colocado numa situação desafiadora que eu vou precisar das minhas emoções me ajudarem e não me atrapalharem, né? Vamos se dizer entre aspas. Exato. Você se auto-sabota muitas vezes, né? Com insegurança de achar que não está bom ou preparado o suficiente, ou também com questões dessa questão mais psíquica, né? De, de, de ansiedade, né? A ansiedade é o Exato. mal do século, né? Todo mundo todo mundo ansioso. Quem fala que não é, ter zero ansiedade, não está procurando direito, porque se procurar vai achar alguma ansiedadezinha. O Brasil é o país com mais transtornos de ansiedade no mundo. Então, Então, nós temos a uma gente tem que. tendência maior do que a É, maioria dos países. Não tudo tem isso jeito, ajuda, né? Tudo isso você chega mais com inteiro. certeza. E o nervosismo, como você falou, é natural. O excesso dele é que Natural. vai me prejudicar numa entrevista de emprego. Na dose certa, você Exato. consegue. E se a Sim, você pessoa tem que chega lá controlar. fria também, como uma barra de gelo, parece que ela não está interessada, também transmite algumas coisas ruins. Então, um leve tom de nervosismo também não faz mal para ninguém, né? Não faz mal para ninguém. Você tem. E não adianta chegar lá e falar assim, nossa, fazer esse disclaimer. Estou muito nervoso. Não vai mudar, não vai ajudar em nada. Então, E, pode estar nervoso tanto que for, mas não precisa falar. aí, já fica. Hashtag, fica a dica. Uma dica. Tá nervoso? Beleza, mas não precisa chegar na primeira coisa que falar, nossa, estou muito nervoso. Não vai melhorar em nada contar que tá nervoso, até porque às vezes você tá nervoso, mas você não tá transparecendo tanto. A pessoa nem É, percebeu ou ia passar legal e ainda falar, nossa, que segurança que a pessoa tem. E você por dentro tava lá, todo nervoso. Então não precisa contar que tá nervoso. Não vai, legal, não vai legal. melhorar em nada. Vai mudar nada, ninguém vai ficar com dó dela porque está nervosa, porque Não, está não todo vai, mundo vai até nervoso. piorar. Eu quero fazer uma pergunta agora, porque um dos grandes aí desafios desse pessoal que tem menos experiência, que está do primary care, que vai para o mercado não retail, é o case. Então, eu quero te perguntar assim, você também espera um nível de case de uma pessoa que não tem experiência, porque senão vai parecer que foi montado por outra pessoa também, principalmente na É, apresentação do case. Então, tem que tomar esse cuidado também. Mas eu quero fazer uma pergunta. Qual que é o grande segredo para apresentar um case na entrevista e ter o sucesso? Principalmente quando a gente está falando de pessoas sem experiência no mercado de especialidades. cara, essa é uma boa pergunta. O case é um negócio bem presente, né, não só na indústria farmacêutica, em vários segmentos. Eu acho ele importante. Eu acho que a empresa, ou o entrevistador, o recrutador, seja quem for, tem que entender as diferenças entre o que não tem experiência e o que tem, e ter uma certa exigência diferente. Mas, cara, na verdade, o segredo do case é que não tem segredo. Esse daí que é o negócio. É você fazer mais do que o que você está apresentando, é como você está apresentando. Por isso que não tem segredo. Você vai pegar um case, você vai fazer a melhor possível, mas você vai ter que ter. Muitas vezes não tem uma resposta certa ou errada. O que você faria com isso, nesse cenário, tal, tal, tal. Você pode fazer 4, 5, 6 coisas certas. Não tem uma resposta. Às vezes a gente fica esperando, putz, eu vou fazer um negócio aqui, mas acho que a resposta certa deve ser essa. Eu teria que fazer isso. O que mais vale é você fazer o que você acredita, e como você está bem preparado, você não vai fazer nada errado, e como você defende essa sua ideia dentro do case. Esse é o segredo. Não é o que, é o como. Aí que tá. Então você pode fazer qualquer case do planeta. Não vai ter certo e errado, mas vai ter o como você está transmitindo aquela sua ideia. Quais são os seus projetos para aquele. O case geralmente é um problema. Como você vai solucionar aquele problema dentro da organização?
Às vezes é coisa fictícia, né? Eu já vi case que era como você construiria um foguete. Eu acho que eu já fiz um case assim. Trabalhamos na NASA e vamos fazer um foguete para ir em Marte, sei lá, alguma coisa assim. Como você organizaria esse projeto? Alguma coisa assim. Ou seja, uma que eu não sei fazer foguete. Outra que não faço ideia como organizar uma coisa dessas. Ou seja, a ideia não era eu botar lá, o foguete tem que ter 2 metros, propulsão de tantos, sei lá, HP, sei lá o quê. Como eu organizaria a minha ideia dentro desse projeto do foguete. Quem são... hoje em dia, colaborar é também que nem inglês. Não tem jeito de não fazer. Então, num case, como você envolveria outras áreas dentro do case? Como? Então, toda vez que vocês forem fazer um case, pensa no como, não no certo e errado. Não vai ter certo e errado, mas vai ter o como você foi lá e apresentou a sua ideia e defendeu a sua ideia. E a pessoa muitas vezes vai te questionar, mas eu não faria assim. Daí, obviamente, se você fez, você está seguro, você vai falar, não, eu continuo, eu faria assim, porque eu acho que vai dar certo por causa disso, disso, disso. Então, é mais essa capacidade de argumentar do que um certo e errado. O case é isso. O case, ele tá, a empresa ou a pessoa, tá, na verdade, não está testando o que você faria mesmo naquela situação. Ela está testando como você expressa suas ideias, como você conecta os pontos, como você se organiza para apresentar, como você fala, se você é prolixo, se você não é prolixo, se você fez 50 slides para explicar uma coisa básica, ou se você foi direto ao ponto, se você teve cuidado na sua apresentação do case, ou se você fez de qualquer jeito. E tem case que eles te dão tempo para fazer, e tem cases que você faz dentro da empresa, tem cases que você tem 1 hora para fazer, e você entender como vai ser esse processo, vai ser de 1 hora só. Putz, então você se prepara um pouco antes. Putz, eu vou tentar, beleza, vou fazer um começo, meio e fim desse jeito aqui, porque eu só tenho 1 hora. Não vou ficar floreando muito. Você tem um dia para fazer, você tem que entregar um negócio mais bonitinho, com uma certa animação ali. Isso daí vai ganhando pontinhos também. Mas o resumo da ópera o segredo é que não tem segredo. É o como você vai apresentar e como você vai defender o seu ponto de vista. Até a segurança também com que você vai se... Porque se você falar ali, não transmite confiança, aí você já está deixando margem ali também. Ninguém quer uma pessoa que não tenha opinião hoje em dia, num alto nível. Então vamos imaginar, você está apresentando o case, daí a pessoa chega lá e fala assim, eu não faria assim não, eu faria de outro jeito. Daí você fala, é mesmo, então eu não faria também não. Vamos fazer do seu jeito. O gestor não quer uma pessoa assim, né? Ele quer uma pessoa, óbvio, que não fique só fazendo o contraponto e sendo antagônica com a situação, mas que traga seu ponto de vista. E isso é um alto nível, isso traz performance, a diversidade de opiniões. Porque senão eu ou qualquer outra pessoa vai ser o dono da razão e eu não vou errar nunca e todo mundo vai falar o que eu acho que é o certo. Não, na verdade, eu quero mais é que discorde de mim. Porque daí tem um contraponto. E a gente pode concordar, discordar ou mudar para uma terceira opção. Mas o resumo do case é esse: é ter segurança e defender o seu ponto de vista até certo limite também. Porque se você está vendo que você está indo totalmente errado com todo mundo está falando, daí você pode também dar o braço a torcer e falar assim, não tinha visto por esse lado, talvez eu fizesse diferente hoje. Mas é o como, de novo. Não vai ter certo e errado. Você tem que olhar, fazer o seu melhor e defender aquilo que você fez da melhor maneira possível. Excelente. E é bom, porque se você já sabe que o case vai vir e você está se relacionando com as pessoas na indústria, você já sabe mais ou menos como que esse case, para você se preparar antecipadamente também, né? Para como eu vou construir esse case. Então, a gente volta, você falou isso no início, aqui, eu vou toda hora voltar, mas realmente não tem como fugir disso. Não tem como, a gente cara. vai estar rodando aqui em cima de pontos que são extremamente importantes, e você vem colaborar com coisas que já foram ditas anteriormente, mas, claro, também trazendo coisas novas, isso que é o mais importante, porque mostra que o mercado, de uma maneira geral, as pessoas pensam da mesma maneira e cada um traz um ponto em cima das perguntas que a gente conversa aqui também, desse aspecto. Então, é mais simples do que as pessoas pensam. E quando você complica demais uma coisa, acaba que você está dificultando o processo de implementação e o processo de aprendizado.
Então, você está lutando contra o sistema e prejudicando você mesmo, né? É uma Exato. coisa muito O louca. difícil é fazer o simples, você sabia disso, né? Exato. O Eu sou um rebuscado, qualquer defensor um do faz. Eu quero simples. ver fazer o simples. Exatamente. Eu sou um defensor do simples, porque tudo que você faz de maneira simples e tem resultados é o que o mercado mais deseja. E é o mais difícil. Você fazer a É o coisa mais simples que difícil. funcione dá muito mais trabalho do que fazer. Você fazer um projeto simples que funcione, que tenha 2 páginas, vai. Vamos baixar em palavras. É muito mais difícil do que você fazer um projeto de 100 páginas que funcione. Que vai estar tão hiper detalhado e tão. Que acaba ficando até mais fácil, é muito mais trabalhoso. Mas eu quero ver transformar essas 100 páginas em 2 e ela funcionar do mesmo jeito. Aí é o desafio. Gustavo, já estamos aqui quase há 1 hora já conversando, passou Nossa, voando, eu falo mais que a e boca. eu quero... Não, mas foi ótimo, perfeito, cara. Eu Eu acho espero ter que colaborado, quando a cara. gente está fazendo algo que a gente gosta, falando de um tema, igual você falou, igual estudar, a gente está falando de um tema aqui que a gente gosta, a gente não vê a hora passar. Passou de uma maneira assim que a gente nem vai. Eu estou marcando aqui por causa do relógio, mas eu quero te pedir uma última coisa. Qual conselho ou quais conselhos você daria para quem vai assistir esse podcast, para quem está assistindo ao vivo aqui? Qual o conselho que você daria se você tivesse aqui que uma pessoa te pedindo? Cara, eu vou tentar fazer o que eu acabei de falar que era difícil de fazer. O simples. Se fosse para dar um conselho só, cara, eu daria: não seja resistente a mudanças. Eu acho que Legal. esse é o maior conselho que eu poderia dar para em qualquer segmento. Não fique com paradigmas de que tem quem indica, de que é difícil, que eu não vou conseguir. Então, tire todos os paradigmas que botaram na cabeça de vocês e acreditem, esse é meio jargão, que vai haver mudanças. Mas não sou eu que estou falando, só olhar o tanto que a tecnologia está aumentando, como as interações entre os seres humanos está diferente nos últimos tempos, não digo anos, digo meses. Então, tirem os paradigmas e não fiquem presos ao passado. Muitas vezes a gente é saudosista, mas era assim, foi assim. Não tem o foi assim. É o será. Como será no futuro? Então, limpa a mente de todos os paradigmas e curta a mudança. Mudança é bom. Vida é movimento. Então, quanto mais a gente se movimenta, mais vivo fica. Se você pegar um carro e deixar parado lá, 0 km, ele vai ficar com defeito. Agora, se ele andar, ele pode andar milhares de quilômetros. Então, tirem todos os paradigmas, saibam que a coisa vai mudar e curtam essa jornada da mudança, que é legal. O ser humano precisa disso. O desenvolvimento da raça humana veio de mudanças. Não vai ser agora, porque só na nossa vez não vai ter. Na verdade, elas vão ser cada vez mais rápidas. Cara, é muito bom ouvir um conselho como esse seu, porque a gente vive num mundo em que não tem como não haver mudanças. Vão haver mudanças. Agora, como eu estou me preparando para elas, né? Então, essas crenças que você falou, eu não tenho idade, não, eu sou mulher, não tenho experiência, eu Não tenho quando a tempo. gente vai, exatamente, eu não tenho experiência comercial, quando eu vou me prendendo a essas crenças, a minha mente modela o mundo à minha volta para isso acontecer. Então, se eu não desafio o status quo, né, da minha situação, ou então eu vou em busca do aprendizado, né? Poxa, eu não tenho isso, o que eu posso fazer para mudar e reverter esse quadro? Porque eu posso ser o primeiro também a mudar essa história, né? Então, a gente Claro, tem que sempre só depende pensar da nesses gente. pontos. A gente tem que se preparar, porque eu posso criar uma pulga tão grande em cima da sua cabeça. Eu falei, cara, mas eu queria uma pessoa assim, assim, assada. E essa pessoa aqui está totalmente contra o que eu tinha pré-planejado para isso e, mesmo assim, é o melhor para mim. Eu vou optar por isso. Então, cabe a cada um fazer isso, né? Então, Gustavo, cara, quero te agradecer muito aí. Você, de Foi uma uma maneira honra, muito fiquei muito feliz. simples, trouxe muitas coisas legais aqui. Eu tenho certeza absoluta que vai contribuir muito para quem está nessa jornada de desenvolvimento, para quem está nessa jornada de buscar, de vislumbrar um novo horizonte na indústria farmacêutica. E coloco-me à inteira disposição, desejando também aí
muito sucesso para você na sua jornada, que você possa Amém. galgar aí, crescer cada vez mais aí nos desafios aí da sua vida profissional, como você falou, né? Antes dos 60, a gente não para. Então, tem uma longa jornada pela frente ainda Vai longe. para a gente poder produzir e gerar resultados. Eu quero convidar você também que assistiu esse podcast aqui, que possa curtir o vídeo, possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque com certeza o que o Gustavo trouxe para a gente é útil e pode ser ainda mais útil para aquela pessoa que você conhece, que está buscando a transição de carreira. Gustavo, um forte abraço, cara. Tudo de bom, sucesso na sua jornada e tamo junto. Conta comigo. Obrigado. Um abraço.